Esse é o Tavas, o podcast oficial do Museu das Culturas Indígenas. O Museu das Culturas Indígenas é a nossa Tava. Tava em Guarani pode ser traduzida como Casa de Transformação. Sejam bem-vindos! Olá, Tavas! Eu sou Amanda Serafim Pancararu, comunicadora do Museu das Culturas Indígenas. E hoje nos encontramos nesse episódio para falarmos sobre os sentidos, os elementos da natureza e seus significados. Vem com a gente nesse bate-papo ancestral! E neste episódio de hoje, o nosso convidado especial é o mestre de saberes aqui do museu, Verá Popiguá. Verá, pode se apresentar para os nossos ouvintes? Olá, bom dia, Diaúdio, Tireruma Verá Popiguá. Eu trabalho aqui no Museu das Culturas Indígenas como mestre dos saberes, né? Eu sou do povo Guarani-Mbuá, né? E eu moro na aldeia Pico do Jaraguá, chamado Tecoapuaú, né? Onde eu vivo hoje, né? Moro quase há 2 anos. Mas eu cresci, né? Na aldeia Terra Indígena Tenondé, mas eu nasci no litoral sul de São Paulo, Peruíbe, onde eu nasci, né? Onde eu cresci até uma certa idade. Mas, então você já viveu em diversos territórios aqui de São Paulo, Verá? Sim, na verdade, eu sou uma pessoa que sempre visito muitas aldeias Guarani, né? Então já passei entre litoral norte, litoral sul, Vale do Ribeira, então já tive muita caminhada assim nas aldeias, né? Eu conheço quase todo mundo assim, né? Então, uma coisa que eu antes do meu trabalho aqui no Museu das Culturas Indígenas, então o meu trabalho era isso, de andar nas aldeias, né? Conhecer pessoas, né? Comunidades diferentes, né? Tanto que mora aqui na capital, tanto no litoral, onde vive os Guarani, que vive mais na natureza, né? Eu gosto disso. Você tem uma bagagem cultural bem extensa, né? Já escutou diversas histórias, várias narrativas das diversas histórias do povo Guarani, né? Sim, bastante, né? Então sempre nessas minhas caminhadas eu procuro mais saber assim dos nossos mais velhos, que a gente considera os nossos grandes orientadores, né? Então a gente sempre respeitamos os mais velhos, né? Então essas pessoas que têm uma bagagem, né, de vivência na vida mesmo, né? Ter esse conhecimento, né, da natureza, tanto cultural, tanto também espiritual, né? Então, eu gosto mais de entrar nessa parte, né? Então, uma coisa que é muito importante para mim, né? Pessoalmente, né? Então, mas também vale para as pessoas que realmente querem saber o sentido da vida, né? Sim, com certeza. Eu particularmente amo também escutar os mais velhos. Eles são as nossas memórias, a Exa- continuação. Exatamente, né? Os mais velhos são os nossos, né, nossos livros vivos, né? Então não tem a escrita, mas a gente, né, sempre aprendemos a escutar, né? Então a gente primeiro escutar, depois a gente aprende na prática, né? Como hoje o nosso tema é sobre os sentidos, né? Sobre a natureza, os animais, como eles se comunicam com a gente, toda uma espiritualidade envolvida através da cosmovisão dos povos guaranis. Como que funciona? Como é essa relação do sentido, da espiritualidade com os animais, com a natureza? Então, essa questão do envolvimento, né, com a natureza, então a gente aprende desde criança. A partir do momento que uma criança nasce, né, então já vem tudo a preparação, né, de que a criança, quando ela completa uma certa idade, que já começa a se interagir com na aldeia, né? Por exemplo, os primeiros, né, orientadores são o pai e a mãe, né? São os primeiros, vamos dizer, os professores, né? São o pai e a mãe. Mas depois disso, né, então, nossos grandes professores são os nossos mais velhos, né?
Então, praticamente, nós levamos nossos filhos até os nossos tiramões, que são os anciões, né? A gente fala, então, aonde os nossos tiramões, né, ensina muitas coisas nessa questão quando envolve a espiritualidade também essa questão dos animais, né? Então, de lá a gente já aprende, né? É ter um respeito, né, com a natureza, com os animais, né? Então, aonde os tiramões já falam, né? Então, às vezes falam, né? Escutam o canto de um pássaro, né? Então já explica, né? Então tá anunciando alguma coisa, né? Então a criança dali, então ela já aprende, né? A escutar, né? O canto de um pássaro, né? A chegada de um beija-flor, por exemplo, né? Então já sabe que vai acontecer algo de bom ou ruim, né? Então a gente já ensina nós as crianças a ter esse conhecimento desde criança, né? Desde da sua formação. Teria alguns pássaros específicos que transmite essa mensagem, ou seria mais um modo geral de toda a fauna? A gente consegue compreender o que ele quer passar, dependendo da ocasião. Como funciona essa troca de comunicação espiritual? Então, tem algumas aves específicas, né? Nem é todas as aves que pode ter um canto, né? Então, logicamente, cada ave tem o seu canto, né? Então, tem uma ave, algumas aves específicas para que possa, né? Então, ter essa comunicação, né, com o humano, por exemplo, o beija-flor é um pássaro, né, que pode entrar na sua casa, por exemplo, ou chegar até a sua porta, ficar ali, né? Então ele está dizendo, está querendo se comunicar, né? Se a pessoa se tivesse ter envolvimento, convivência com os mais velhos, eu entenderia o que que significaria aquele um beija-flor entrando dentro de casa, né? Então pode ser, por exemplo, o beija-flor faz mais isso, não só no mundo indígena, mas também na sociedade normal, né? Um beija-flor chega e entra na casa. Quer dizer que vai ter uma visita ou uma pessoa vai vir uma pessoa ao mundo, né? Então, por exemplo, tudo isso um pássaro pode indicar, né? Então, por exemplo, tem o bem-te-vi, né, que a gente chamamos de mitandiari, né? Então, esse bem-te-vi, ele a gente chama de mitandiari, quer dizer avô de bebê, né? Então, anuncia se a pessoa está grávida ou a pessoa vai engravidar daqui a um tempo. Isso é verdade, né? Então, a pessoa É já é verdade. verdade, né? Então já o pássaro já conta, né? Então por isso que a gente chamamos de mitandiari, que é conhecido como bem-te-vi, né? Então esse é um pássaro sagrado para o povo guarani, mas tem vários, né? Por exemplo, saracura, tucano, né? Um canto de um saracura, um canto de um tucano, né? Então isso pode indicar uma chuva, né? Então um canto de extensa continuidade, então quer dizer que vai vir uma chuva que vai durar entre 4 e 5 dias, né? Então a gente já sabe que esses dias vão chover, né? Então tudo isso a criança já consegue entender também, né? Já acompanha os mais velhos, essa sabedoria do conhecimento entre os cantos dos animais, né? Da ave. Já desenvolve toda essa sensibilidade, né? Do entender o que as aves Uhum, quer passar pra gente, né? E exatamente. informar. Eles são como se fossem nossos protetores Sim, também, né? exatamente. Então, tem alguns pássaros que ela pode também te alertar de algum perigo, né? Então, tudo isso a gente tem esse conhecimento, né? Então, através dos mais velhos, né? A cidade grande, né? Então, ela interfere muito também na vivência desses pássaros, né? Então, por exemplo, hoje a gente está no meio de outono, né? Para o inverno. Então, esse é um tempo que até os pássaros, né? É momento de resguardo, né? De ficar, não é, ter esse canto continuado, né? De vez em quando a gente escuta alguns pássaros, nem todos, né? Então até os pássaros estão perdendo esse tempo de, né? Então porque a cidade grande
né? Para eles, uma luz significa o dia, então eles eu acho que nem dormem, né? Então na cidade, né? Então até os passarinhos ficam perdidos, né? Então isso pra gente é muito triste também, né? De ver os animais também sofrer igual a gente, né? Nessa questão da destruição, das mudanças climáticas também, né? Então envolve tudo isso, né? A vivência e o sentido da vida, né? Tanto do ser humano. Então, às vezes, né, quem mora no interior, né, tem quem mora mais afastado da cidade sabe o que que significa isso, né? Tem algumas pessoas que não sendo indígena também vê esse lado de ter esse conhecimento dos avós, dos tios, dos mais velhos, né? Então, nem, né, não só indígena que tem esse conhecimento, né? Então, principalmente as pessoas que é chamado de caipira, né? Mas essas pessoas têm mais os conhecimentos também como indígena, né? As aldeias, né? A maioria das comunidades Guarani, então algumas famílias ainda têm esse um ensinamento, né? De antigamente, né? Uma criancinha, ela pode saber um canto de um pássaro, né? Então já corre, já conta pra mãe, "Ah, o canto tá cantando isso", então já sabe, né? Que vai ter uma visita, né? Então uma visita inesperada, então vai ter uma nova pessoa vai chegar na aldeia, né? Então a gente já sabe tudo isso, né? Então, por exemplo, tem um pica-pau, né? Que conhecido como pica-pau real. Então ele é um pássaro, né? Bonito, né? Então a gente vê, então ele é um pássaro também que ele pode indicar uma coisa bom ou ruim, né? Entanto, um canto, né? Tipo nas estradas, você tá caminhando e esse pica-pau ele tá cantando. Então quer dizer que vai chegar uma pessoa que se separou, por exemplo, um pouco tempo, né? Então a gente já sabe que vai chegar o homem ou a mulher, né? Então quer dizer que vai vir uma pessoa que se separou há pouco tempo, né? Então a gente já sabe. Então esse pica-pau também ele pode indicar uma morte, né? Então um choro, né? Parece que é um canto, na verdade é um choro, né? Então o pássaro ele indica que daqui a um tempo, não vai ser amanhã ou depois, mas um tempo vai acontecer, ele já sabe que vai acontecer, né? Então às vezes um show, um canto de esse pica-pau também ele vai anunciar a morte de um tiramões, por exemplo, né? Então um grande ancião, mais velho da aldeia também vai falecer. Através do canto a gente já sabe que vai morrer uma pessoa importante da aldeia. E a gente não sabe quem que vai, mas a gente sabe que vai acontecer, né? O que é importante, né? A sociedade, né, hoje ter mais nessa questão da espiritualidade, né? É importante, né? A gente não porque a gente pensa muito nessa questão da conquista, né? De você conquistar as coisas, né? Então até a gente esquece até da nossa espiritualidade, né? Então eu nunca esqueci da minha espiritualidade. Eu sempre vivo, acordo e durmo com ela todos os dias, né? 24 horas por dia, né? Então, coisas material a gente consegue, né? A gente conquista, né? De pouco a pouco, não intensamente, né? E esquecer da espiritualidade. Porque a gente sem a nossa espiritualidade somos nada, né? A Exato. gente enfraquece, a gente Sim, adoece. acontece tudo isso, né? De enfraquecer, o espírito também, ela não consegue, né? Se fortalecer, se o corpo não se fortalecer, também o espírito ela também fica fraco, né? Então, por isso que tem que ter essa conexão direta todos os dias, né? Envolvendo a questão da espiritualidade, né? Porque, né, sem Nyanderu, né, sem o Deus, ninguém é ninguém aqui, né? Tudo a gente depende dele, né? Então, tudo isso a gente, né, aprende, né, dentro da nossa culturalidade, né? O desenvolvimento da espiritualidade, que é o mais importante do que coisas material, porque a vida é único, né? Então a gente
Se a gente partir daqui, a gente nunca mais, não vai ter outra pessoa para substituir a gente, né? A mesma pessoa, né? Agora o material você consegue de novo. É por isso que é importante a gente escutar a natureza também, né? Então Ela tem muito a nos ensinar, a né? natureza tem muito a nos ensinar, né? Eu sei que a natureza não fala, mas ela mostra, né? Ela tem as formas dela se comunicar através de um vento, através de um canto, de um balançar de uma árvore. Ah, com certeza, né? Então tudo isso, né? Tem todo o lado oposto, né? Então o vento, ela pode indicar, né? Uma chuva, de qual lado que a chuva vai vir, o vendaval, né? Tudo isso, né? Então tudo envolve a espiritualidade, né? O vento, ele é um espírito, né? Então o vento também, ela pode te dar um direcionamento, né? Então de todas as coisas, né? Então tudo isso hoje no mundo ocidental se perderam, né? Então por isso que o povo já não consegue mais ter essa sensibilidade de ter se aproximar. Acho que a aproximação é uma coisa que realmente a população deveria ter, né? Se aproximar das pessoas, né? Mesmo conhecido ou não, né? Sim, Dependendo se é vizinho, se mora perto ou não, né? De complementar, de áudio, tudo bem, como você acordou, você está bem, né? Tudo isso envolve a espiritualidade, né? Então, uma coisa que a gente passa despercebido, ninguém olha, ninguém dá saudações, né? Então, uma coisa que se perdeu, né? Então, agora no mundo indígena não, sempre acontece, dependendo do povo, de cada povo, né? Então tem esse conhecimento da espiritualidade também, da, da vivência, né? Dessa conexão da natureza, né? isso do vento me fez lembrar que em Pancararu, dependendo de como vem o vento, da chegada dele e da passagem dele, também anuncia que uma pessoa muito importante no território vai partir. E aqui na cidade, né, aqui em São Paulo, isso também acontece. Mas é aquilo que nós citamos, né? Você tem que ter a sensibilidade de, independente do local que você esteja, você conseguir se comunicar e entender o que a natureza quer passar, né? Então, às vezes, eu acho que, não só nas comunidades, eu acho que até você já viu um vento, né? Tipo, daquele aquele furacãozinho no chão, né? Sim, Então, ali também ele também indica, né? Anuncia uma coisa, né? Então, naquele vento, né, que faz um furacãozinho pequenininho, né? É uma coisa importante ali, né, que ali você tá protegido, né? Então ali passou assim um guardião que sempre tá olhando por você, né? Então, quando você vê, você tem que agradecer, né? Então, aquele ventinho, ele só fica um pouquinho, depois ele some, sim. né? Ele tá sempre cuidando ali de você. Existem muitas coisas, né? Se a gente ficar aqui, né, falando sobre essa aproximação, né, da natureza, a gente vai ficar o dia inteiro, virar a noite, no outro dia não acaba, né? Porque ah, quando envolve essa questão da sabedoria, do conhecimento cultural e espiritual, é muito complexo, né? Então, dificilmente, principalmente eu, né, que não sei nada de tudo ainda, né? Tô aprendendo aos poucos, né? Ter esse conhecimento, né? Então é uma coisa que realmente nesse mundo ocidental se perdeu, essa aproximação mesmo, né? De, de, de ter essa, como vou dizer, compaixão, né? Sim. Né? E a natureza, ela nos oferece a única coisa que nos mantém vivo, Exatamente, né? que é o ar, né? Uhum. Então hoje, E é né, grátis. é grátis, né? Então, por exemplo, tudo que Nhanderu criou é tudo de graça, Sim, né? Mas nessa questão de se apoderar, né? Vamos dizer essa palavra, né? Para não machucar alguém. Essa coisa é uma coisa que não deveria estar acontecendo, por essa questão da água, né?
Porque a água sabe que para nós indígenas ela é sagrado, né? E também ela é uma medicina, né? Sim. Então tudo isso para você hoje em dia, para você tomar um copo d'água, para tomar banho, tem que ter o limite, né? Então tudo isso está acontecendo. Sim. É triste, né? Mas a gente vai sobrevivendo ao trancos e barrancos na questão. Algum pássaro que transmite alguma mensagem, além do beija-flor, que é muito parecido com o do meu povo pancarara também, o bem-te-vi também, o pica-pau, o tucano, saracura. Então, por exemplo, o alma de gato, né? Então ele é um pássaro também muito importante, né? Que é um canto que indica, né, o dia certo e a hora certa de chegar o inverno, né? Então, tempo frio, então, por exemplo, daqui a pouco ele canta, quer dizer que o inverno chegou, né? Então, cada pássaro tem outros também, né? Por exemplo, a gralha, né? Azul, tanto preto, né? Então, são os pássaros que indicam a chegada de algum, né? Andorinha, né? Andorinha, né? Então ela também indica a chegada do ano novo, né? Então a gente já sabe quando vem as andorinhas no ar, um monte, né? A gente já sabe que o ano novo Guarani começou, né? Então onde a gente consegue, né? Se organizar e preparar as cerimônias, né? De Lindo. plantio, né? Da, da colheita, né, do consumo, então a gente já sabe tudo através da natureza, né? Que Então a bonito. gente, o Ano Novo Guarani, né, ele começa em agosto, não dia 31 pro dia 1º, né? Então a gente segue a, a renovação da natureza mesmo, né? Então, para Que se nós, chama Arapuel, Tempo Novo Guarani. lindo. Muito obrigada, Vera Nada. Popiguá, por compartilhar todos esses conhecimentos com o nosso ouvinte, um pouquinho sobre o que é ser Guarani, né? O que é ser indígena, qual a relação com a natureza, com os animais, né? Essa troca de conhecimentos e essa proteção também que, de forma direta ou indiretamente, eles nos dão, né? Exatamente, porque a gente precisa um do outro, né? Sim, Então, pra gente encerrar, né? Então, por exemplo, né? Então, quem come carne é chamado de carnívoro, né? Quem come vegetal é vegetariano ou vegano, né? Então, as pessoas pensam que, eu não como carne, não dependo, né, de uma vida. Na verdade, quem é vegano ou vegetariano também ele depende de uma vida, né? Uma plantinha que, se você plantar a semente, ele vai nascer e crescer. E ele também tem um espírito para alimentar outro espírito, né? perfeito. Né? Então não adianta a gente dizer que a gente não depende de nada, a gente depende um do outro para sobreviver, Sim. tanto animal, humano e vegetal. Oi, Té Parente, pela participação em nosso Tavas. Até O Museu das Culturas Indígenas é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Organização Social de Cultura Acampo Ortinari, em gestão compartilhada com o Instituto Maracá e Conselho Indígena Timirim, que conta com representantes indígenas do Estado de São Paulo.